Você já se perguntou por que algumas pessoas te observam em silêncio, como se estivessem tentando decifrar algo que nem elas conseguem explicar? Não é admiração, é estudo, não é respeito, é vigilância disfarçada. Você não deveria ter vencido, não desse jeito, não sendo inteiro, e é exatamente por isso que agora você se tornou um mistério que eles não conseguem parar de assistir. Porque você não só superou o sistema, você expôs a falha dele, não pediu licença, não se vendeu, não seguiu a cartilha, e ainda assim você chegou. E o mais assustador para eles, você chegou sem se perder. Neste vídeo, você vai entender por que o simples fato de você ter permanecido verdadeiro é o que mais os assombra. Vai descobrir por que sua existência virou uma ameaça para quem vive de máscaras, e como você se transformou no glitch que o sistema não conseguiu prever. Assista até o fim, porque lá no final eu vou te revelar o segredo invisível que torna sua presença inesquecível, mesmo para quem nunca teve coragem de te dizer isso na cara. Se essa mensagem já mexeu com você nos primeiros segundos, curta este vídeo agora, porque isso ajuda esse vídeo a alcançar mais pessoas que, assim como você, já cansaram de fingir força e começaram a se tornar inquebráveis. Comente agora o número 77 nos comentários. Esse número não é só um dígito, é um sinal espiritual de que você não quebrou, você despertou. Um código silencioso para o invisível entender que você chegou até aqui com verdade, coragem e alma intacta. Não é superstição. É um pacto energético entre você e a força que te sustentou quando ninguém te aplaudiu. Comente agora. 77. E que o universo reconheça o que os outros tentaram apagar. Há um tipo de silêncio que não acalma, mas incomoda. Ele não surge da harmonia, mas da inquietação dos que observam à distância, tentando entender o que não conseguem controlar. Você já sentiu esse silêncio ao entrar em um ambiente como se todos estivessem em pausa, monitorando seus passos com olhos invisíveis? Não é paranoia, é percepção. Há pessoas que não querem respostas. Elas querem entender como você continua de pé. Esse silêncio desconfortável é o som da suspeita, da dúvida, da tentativa frustrada de decodificar sua trajetória sem mapas, sem atalhos, sem bajulações. Você se tornou o assunto em reuniões silenciosas, em pensamentos não ditos, em olhares que te acompanham, mesmo quando viram o rosto. A tua presença provoca distorções no que eles consideravam padrão. Enquanto você caminha, os que vivem de fórmulas se perdem nos próprios cálculos. Eles não entendem como alguém que não pediu permissão conseguiu atravessar os muros da exclusão e ainda manter o olhar limpo. Você não apenas está sendo observado, você está sendo estudado. Porque há algo em você que perturba a lógica dos que aprenderam que só se vence vendendo algo. A alma, a verdade, a essência. Esse silêncio não é ausência de ruído, é o espaço entre a derrota que previram e a realidade que você representa. É o eco do fracasso deles em te limitar. O mundo está mais atento do que aparenta, e enquanto alguns se calam por respeito, outros se calam por medo. Medo de que sua luz revele as sombras que eles mesmos alimentaram. Medo de que sua presença confronte a performance que já não conseguem sustentar. Eles não conseguem entender sua resistência, então preferem observar, em silêncio, mas com olhos arregalados. Você não pediu atenção, não correu atrás de holofotes, não entrou na dança dos egos, nem repetiu os passos que tantos outros memorizam em busca de aprovação. E mesmo assim, tornou-se impossível de ignorar. O que deveria ser anonimato virou curiosidade. O que deveria ser fracasso virou caso de estudo. Sem sequer levantar a mão, você foi chamado ao centro do palco invisível, onde os mais temidos são analisados em silêncio. Aqueles que desafiam as estatísticas. Eles não te observam por admiração, fazem isso por confusão.
É como se sua existência fosse um erro de cálculo que eles tentam corrigir. Você não deveria estar ali. Não com o passado que carrega, com as traições que enfrentou, com as portas fechadas e os nãos gritados. Mas algo em você desafiou o padrão. Você virou obsessão porque não reagiu como os outros. Quando esperavam ver você quebrar, você floresceu. Quando apostaram em sua queda, você subiu. Não pelos degraus deles, mas pelo ar que aprenderam a desprezar. Esse incômodo que você causa não tem nome, mas tem peso. Você representa a quebra de um paradigma. É possível vencer sem deixar de ser. Isso transforma sua vida numa espécie de laboratório emocional. Eles querem saber como você se manteve inteiro onde tantos viraram ruínas. Qual o segredo? Onde está o botão? Mas o que eles não entendem é que não há fórmula. Há feridas cicatrizadas com verdade, escolhas feitas na escuridão, fé sem testemunhas. E é isso que os consome. O que você tem não pode ser replicado. A autenticidade assusta. Não a versão comercial da palavra, vendida em embalagens de autoajuda, mas a autenticidade crua, que não se curva nem se adapta para agradar plateias. Quando você entrou em cena sendo você mesmo, sem filtros, sem performance, algo se desajustou no teatro ao seu redor. Os atores começaram a esquecer as falas. As máscaras começaram a pesar. Sua simples presença se tornou uma ameaça porque, sem dizer uma palavra, você fazia os outros lembrarem de quem deixaram de ser. É curioso como as pessoas reagem quando se deparam com alguém que não está jogando. Alguns se aproximam, querendo absorver a energia real que você carrega. Outros recuam, sentindo-se expostos em sua presença, porque você não está tentando se provar. E isso faz com que os que vivem para agradar se sintam perdidos. Você não precisa elevar a voz para desestabilizar. Sua paz já diz tudo. E o que mais incomoda é que, mesmo sem palco, sua luz ilumina. Mesmo em silêncio, sua verdade grita. O ambiente muda quando você entra. Não porque você se impõe, mas porque sua vibração puxa tudo para o eixo. E para quem vive de aparência, essa coerência assusta. Seu jeito de ser se tornou um espelho e ninguém gosta de ver as rachaduras refletidas com clareza. Eles esperavam que o sistema te moldasse, mas você resistiu. E isso os desconcertou. Sua autenticidade se tornou perigosa porque revelou que sim, ainda é possível ser inteiro num mundo fragmentado. Num mundo onde tudo é programado para seguir uma linha previsível. Você é o erro que desafia a lógica. Um glitch no sistema. Um código que não pode ser lido pelos padrões usuais. Eles te classificaram, te rotularam, te diminuíram. E mesmo assim, você não apenas continuou, você reescreveu o script. Isso é inaceitável para um sistema que só tolera quem joga conforme as regras. Sua existência é uma prova viva de que o sistema pode ser enganado, burlado, desfeito. Eles não conseguem dormir com isso. Porque a sua vitória sem atalhos joga luz sobre a fraude que é o caminho certo. Você não precisou estar nos círculos certos, nas panelas certas, nas redes certas. Isso virou um problema. Eles não conseguem mais vender a ideia de que sucesso exige concessão, porque você mostrou que existe outro caminho, mais longo, mais doloroso, mas infinitamente mais verdadeiro. Você virou a falha no jogo que eles dominavam, o personagem que saiu do roteiro e começou a escrever o próprio destino. É como se a sua presença apagasse os manuais de instrução, como se sua voz anulasse os slogans que eles repetem para justificar suas escolhas. E enquanto tentam decifrar onde foi que erraram, não percebem que o erro foi subestimar quem não estava ali para jogar, mas para transformar. Você não venceu o jogo, você mudou o tabuleiro. E agora, eles não sabem mais como continuar. Eles queriam que você se calasse, que desmoronasse, que sua história terminasse entre os escombros da humilhação, da exclusão, da injustiça. Mas o que eles esqueceram é que alguns não são destruídos pelo fogo,
São moldados por ele. A dor que arquitetaram para te silenciar acabou se tornando o que te deu forma. Você não apenas sobreviveu ao que era para te matar. Você se reconstruiu com mais força, mais clareza, mais poder do que jamais pensaram ser possível. Cada golpe, cada traição, cada palavra tóxica lançada contra você virou matéria-prima de um renascimento raro. Enquanto muitos teriam se fechado, você se abriu. Enquanto o ódio tentava fazer morada, você escolheu o autoestudo, a cura, a introspecção. Isso é o que os desconcerta. Você não saiu do outro lado amargo. Saiu desperto. Não há defesa contra alguém que transforma ferida em sabedoria, que olha para o abismo e volta com respostas, que não nega o trauma, mas o integra até que ele vire armadura. E agora, eles não conseguem mais te atingir, porque aquilo que um dia foi ponto fraco virou sua força vital. Você não reage mais com raiva, reage com lucidez. Sua dor virou discernimento, sua tristeza virou bússola, e isso os deixa sem armas. Porque a única coisa que poderia te parar era você mesmo. Mas agora que você se conhece, que você entende seu valor, não há mais retorno. Eles te perderam. E tudo o que resta é observar o que nasceu das cinzas da destruição que eles planejaram. Eles estavam preparados para o escândalo, para a fúria, para a resposta barulhenta que confirmasse as mentiras que inventaram sobre você. Esperavam te ver gritando, reagindo com raiva, se perdendo na própria dor, porque isso validaria o enredo de que você era instável, frágil, desequilibrado. Mas em vez disso, você respondeu com silêncio, com serenidade, com uma paz que grita mais alto do que qualquer ataque. Sua calma não é passividade, é domínio, e isso para eles é insuportável. Em um mundo que vibra na frequência do caos, onde barulho é confundido com força, sua serenidade virou um escudo inquebrável. Enquanto eles tentavam te provocar, você se elevava. Enquanto tramavam sua ruína, você se recolhia para se reconstruir em silêncio. Essa postura os desarma, porque eles não sabem combater quem não reage. Sua paz expôs o desequilíbrio deles. Sua compostura revelou o desespero de quem vive de manipulação emocional. E agora, tudo o que eles conseguem fazer é observar e tentar entender como alguém que foi tão atacado pode permanecer tão centrado. Mas o que eles não sabem é o que você enfrentou quando ninguém estava olhando. As noites em que se calou para não perder a si mesmo, as batalhas travadas dentro de você, longe de qualquer aplauso. Essa paz não é presente, é conquista. Você a conquistou no campo de guerra emocional, onde tantos se perdem. E é isso que eles não conseguem replicar, porque sua calma é fruto de autoconhecimento, de cura real, de uma decisão radical de não mais reagir a provocações que não valem sua energia. E nesse silêncio, você se torna a voz mais poderosa do ambiente. Eles seguem fórmulas, passo 1, passo 2, passo 3, sucesso com script, felicidade com algoritmo. Mas aí você aparece sem plano aparente, sem apoio institucional, sem os contatos que eles juram ser essenciais, e faz dar certo. Sua jornada não segue a lógica, não está em livro, não cabe em curso, e isso os desespera. Porque eles vivem tentando replicar modelos, enquanto você está vivendo algo que jamais foi modelado. Você virou um manual, mas um que só você sabe ler. Você aprendeu caminhando no escuro, tropeçando, caindo, levantando com as próprias mãos. Você não teve mentor, teve silêncio, não teve validação, teve recusa, e foi nesse ambiente bruto de rejeição e necessidade que seu diferencial foi forjado. O que eles chamam de imprevisibilidade é, na verdade, liberdade. O que para eles é caos, para você é caminho. Eles tentam copiar o seu como, mas ignoram o seu porquê. E esse porquê não pode ser ensinado, só vivido. Você virou o conteúdo que eles querem acessar, mas não tem as chaves.
porque essas chaves foram conquistadas em batalhas internas, onde o que estava em jogo não era prestígio, mas sobrevivência da alma. Eles assistem sua caminhada esperando encontrar um padrão, mas o padrão é exatamente a ausência dele. Você não veio seguir direções, veio traçar mapas novos, e esse tipo de manual só se escreve com sangue, suor e silêncio, não em PDF. Você não precisa dizer nada, nem levantar a voz. Sua presença, por si só, já provoca movimentos invisíveis nas camadas mais profundas das pessoas. Porque onde você chega, a mentira não se sustenta. Onde você se senta, as máscaras começam a escorregar. Você não força nada, mas sua autenticidade é tão brutal que se torna intolerável para quem vive na performance. E não é pessoal, é vibracional. Sua essência desperta nelas a lembrança do que escolheram enterrar, a própria verdade. Há quem te admire, mas mantenha distância. Há quem te odeie, mas te observe diariamente, porque sua presença é incômoda para os que se adaptaram demais. Eles vivem encenando papéis e se perdendo neles. Mas você é o lembrete vivo de que é possível ser inteiro. E isso fere. Fere porque revela, fere porque denuncia, fere porque mostra o quanto eles tiveram que se distorcer para caber em espaços que nunca foram deles. E você, com sua liberdade de ser, desmonta toda a encenação. Por isso, você não precisa combater ninguém, não precisa provar nada. Seu caminhar já é contestação, seu olhar já é exposição, sua integridade já é confronto. Você é o espelho que eles evitam encarar, mas do qual não conseguem se afastar. Porque, no fundo, algo em você desperta o que está adormecido neles. E mesmo que não queiram, eles continuam assistindo, esperando talvez encontrar coragem para tirar as próprias máscaras. Eles acham que você venceu, que subiu de posição, que conquistou algo externo. Mas o que eles não percebem é que não foi uma escalada, foi um despertar. Não foi sobre conquistar o topo, foi sobre recuperar a si mesmo. Você não está acima, está dentro, dentro de uma consciência que muitos temem acessar. Sua vitória não é um status, é um estado, e é por isso que eles não conseguem medir, porque não há troféu, há luz. Você não se tornou grande para os outros. Você se tornou inteiro para você. E essa completude é tão rara, tão silenciosa, que só os atentos percebem. Mas os que percebem se inquietam, porque esperavam que você caísse no jogo da ambição, que trocasse essência por influência. Mas em vez disso, você mergulhou fundo, e lá no fundo encontrou um tipo de força que não se compra, que não se aprende, que não se explica, apenas se sente. Essa força os assusta porque não se alimenta de palmas. Eles seguem te observando, esperando o momento em que você vai mostrar sua vitória. Mas não há espetáculo, há presença. Eles esperam por sinalizações externas, você responde com equilíbrio interno, e isso os desconcerta, porque o sistema que alimenta suas inseguranças não funciona com você. Você não se guia pelo que brilha, mas pelo que vibra. Não procura palco, procura propósito. E essa inversão é tão rara que, mesmo sem querer, eles continuam assistindo, tentando entender como se vence despertando e não competindo. Num mundo onde quase tudo parece ter um preço, sua integridade virou raridade. Eles esperavam que, para chegar onde chegou, você tivesse feito concessões, trocado verdades por conveniências, adaptado seu discurso, sua essência, sua verdade. Mas não, você fez o caminho oposto. Enquanto muitos sobem traindo a própria alma, você decidiu manter-se fiel. E mesmo assim, venceu. Isso não cabe na equação deles, porque a fórmula deles exige sacrifícios daquilo que nos torna humanos. Você não se curvou, não se vendeu, não se diluiu. Suas escolhas foram lentas, difíceis, invisíveis para quem só aplaude o resultado final. Mas dentro de você, cada decisão foi uma guerra vencida. Você não chegou rápido, chegou certo.
E isso é a glória que eles não compreendem. Porque ela não vem com luzes, vem com paz. Não grita, mas ressoa. Você se tornou intocável não porque é inacessível, mas porque é inteiro. E inteireza hoje é mais escandalosa do que qualquer escândalo. Eles olham sua jornada e tentam encaixar no modelo que conhecem. Manipulação, contatos, ego. Mas tudo o que vem é coerência, consistência, verdade. E isso os tira do chão. Porque se você venceu sendo você, o que isso diz sobre quem eles precisaram se tornar? Você virou referência sem pedir, exemplo sem querer, um lembrete de que é possível chegar ao destino sem perder a alma no caminho. E agora, eles não conseguem parar de assistir, não por curiosidade, mas por necessidade. Quando começaram a te excluir, a te desacreditar, a espalhar inverdades, eles não queriam apenas te ferir, queriam te apagar. Não bastava te ver cair, era necessário fazer os outros desacreditarem da tua luz. Foi uma tentativa de assassinato simbólico, de anulação emocional. Mas o que eles não sabiam é que há pessoas que não se enterram sementes. E você germinou no silêncio, na dor, no desprezo. Eles cavaram sua cova, mas plantaram sua força. Hoje, os mesmos que se alimentaram da sua dor te observam como se tentassem decifrar uma equação que se recusam a aceitar. Você não apenas sobreviveu, floresceu, não apenas voltou, retornou com raiz. E essa nova versão de você não grita, mas incomoda. Porque ela carrega o brilho da superação sem necessidade de justificativa. Eles veem seus passos, suas conquistas, sua paz. E nada disso faz sentido para quem acreditou que sua história havia acabado. Agora precisam te estudar, não por empatia, mas por desespero de entender como a narrativa que escreveram para você foi rasgada pelas suas próprias mãos. Você se tornou a prova viva de que a rejeição não tem a palavra final. Eles construíram uma versão da sua história com tinta tóxica, mas você escreveu um novo capítulo com sangue limpo. E agora, cada movimento seu é uma interrogação viva para eles. Como alguém que foi desacreditado por todos ainda caminha com dignidade? Como alguém que foi silenciado tem agora uma voz que ecoa? Eles não querem te aplaudir. Eles querem te entender. E o que os destrói é que a resposta não está na superfície, está na profundidade que eles jamais mergulharam. Existe algo em você que não se ensina, não se transfere, não se aprende em curso nenhum. É uma frequência, uma vibração que só quem passou pelo fogo entende. Sua energia não está nas palavras que usa, mas no silêncio que carrega. É algo que antecede a fala, que transborda no olhar, que molda sua presença. E essa frequência é o que os confunde. Porque tudo o que tentaram copiar, seu estilo, sua linguagem, sua abordagem, não trouxe o mesmo impacto. Falta alma, falta história. Falta dor verdadeira transmutada em poder. Eles não entendem que o que você carrega não nasceu de técnicas, mas de lágrimas. Não veio de mentores, mas de noites sozinho, tentando não enlouquecer. Essa frequência vem da profundidade, da decisão consciente de não se perder mesmo quando tudo indicava o contrário. E é por isso que eles tentam te decodificar, mas não conseguem. Porque o que você emana não está nas palavras ditas, está na energia sentida. Você fala com o espírito. Isso não pode ser treinado, só vivido. A cada tentativa de te replicar, eles falham, porque estão tentando fabricar algo que nasceu da fusão de alma e experiência. Não há como reproduzir o que foi gerado em silêncio, no escuro, em batalhas internas, onde só você sabia que estava lutando. Você carrega códigos que não foram ensinados, foram lembrados. E essa lembrança ancestral, essa conexão com o que é invisível, te torna indomável. E eles sentem isso, mesmo que não saibam nomear. Por isso continuam te observando, não para imitar, mas na esperança inconsciente de absorver algo que, no fundo, sabem que jamais terão. Eles esperavam que a dor te endurecesse,
Que o sofrimento te transformasse em alguém frio, distante, insensível. Era isso que justificaria tudo o que te fizeram. Mas o que veio foi outra coisa. Clareza. Você não ficou frio, você ficou lúcido. E essa lucidez é letal, porque ela te fez enxergar tudo. Os jogos, as intenções, os ciclos. Você não perdeu a emoção, você aprendeu a direcioná-la, não reagiu com ódio, reagiu com consciência. E isso é 1000 vezes mais poderoso. Agora, cada passo seu é calculado não pela vingança, mas pela visão. Você aprendeu a ler as entrelinhas das conversas, o tom por trás das palavras, o movimento por trás da aproximação. Sua dor abriu sentidos que estavam adormecidos. Você se tornou alguém que sente antes mesmo de ouvir. E isso os assusta, porque não dá mais para te manipular. Não dá para te distrair. Você não cai mais em armadilhas, porque passou a construir pontes dentro de si. Pontes que te levam sempre de volta ao seu centro. Eles confundem sua distância com frieza, mas é proteção. Confundem sua calma com desinteresse, mas é foco. O que você fez foi limpar os excessos, eliminar o barulho, ajustar a frequência. E agora, qualquer coisa fora do seu eixo se torna imediatamente perceptível. Você não ficou duro, você ficou afinado. E essa afinação é tão precisa que faz com que os outros revejam os próprios ruídos. Você se tornou uma presença que expõe, não porque ataca, mas porque ilumina. E isso, para muitos, é mais ameaçador do que qualquer grito. Você é o capítulo que ninguém acreditou ser possível. O final alternativo que desafia o roteiro tradicional. Enquanto tantos acreditaram que para vencer era preciso ceder, trair, se adaptar ao molde imposto, você escolheu permanecer inteiro. E isso foi visto como ingenuidade, como burrice, como obstinação sem propósito. Mas agora que você venceu, sem precisar mutilar sua verdade, você se tornou um escândalo para os que se venderam no meio do caminho. Você é a exceção que expõe a regra. A existência que desmonta as desculpas. Sua trajetória virou prova incontestável de que é possível ter sucesso sem perder a alma, crescer sem manipular, liderar sem oprimir. Isso causa desconforto, não porque você impõe, mas porque você mostra. Você não está dizendo que é o único caminho. Apenas está mostrando que o caminho existe, e quem viveu dizendo que não havia outra opção agora precisa encarar a própria omissão. Sua luz não brilha para ser admirada, ela ilumina para confrontar. Você virou referência, não por querer seguidores, mas por ter seguido a si mesmo. Você não usou atalhos, usou coragem. E agora, o que sua presença grita é que vencer com verdade não só é possível, é imbatível. Eles continuam te estudando, tentando entender onde erraram. Mas não erraram em tática, erraram em essência. Porque enquanto eles jogavam para vencer, você jogava para não se perder. E por isso, venceu 2 vezes.